Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem, Jefferson, Tereza, Mário, Florestan, Sara, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Pedro. Então, é o seguinte, Pedro, a manchete aqui de todos os sites do Brasil afora é a questão da Starlink, né? Que deixou para hoje a fala, né, do Musk, né, de aceitar tirar o X do ar, né? Eles não estavam cumprindo a determinação do Moraes e estavam colocando o X no ar através do Starlink. Mas eu acho que eles chegaram tarde, porque venceu o prazo, né? O fato deles pagarem as multas, de bloquearem o X, mesmo perdendo o prazo, pode reverter essa situação para eles? Pode ser, claro, porque mesmo perdendo o prazo, pagaram as multas, cumpriram a ordem que cabia a eles, né? Então não pode ter consequência. Atrasou algumas horas, um dia. Isso não é o problema, né? O principal problema era pagar as multas. Eles pagaram, né? E parar de retransmitir o X. Como fizeram isso, eu acho que está satisfeita a ordem judicial, não há consequência. É que a Anatel já estava comunicando, já estava tirando. Sim, mas porque foi uma decisão tomada já pelo ministro. O ministro falou, olha, tem um prazo, acabou, você não fez, fica fora do ar. Pode ser que... Mas isso vai demorar um tempo ainda. Ou não, é imediato? Como assim? Não, porque como eles perderam o prazo, a Anatel já mandou rodar a ideia de tirar do ar, né? Sim. Então, assim, eles estão dizendo que vão fazer isso, né? Mas acho que o Supremo vai ter que esperar, não vai? De qualquer forma, né? A Anatel não consegue, não é desplugar né? E o controle do satélite, se eu não me engano, é deles. Eu não conheço tecnologia para saber disso, mas é natural você. Uma coisa é dar ordem, outra coisa é executar. Executar é normal demorar um tempo, porque tem um problema material, né? Mas você entende que, de toda forma, o recuo da Starlink, mesmo com alguma perda de prazo, vai beneficiá-la, né? Claro que. Não, você não pode falar que ela desobedeceu a ordem judicial. Ela foi lá e obedeceu. Atrasou um pouco, que às vezes acontece, né? Porque ela pode alegar, eu tive que mobilizar 20 milhões de reais, não tinha como mobilizar em 2 dias. Pronto, não precisa nem alegar nada, foi lá e pagou, né? Então, não tem muito o que falar. E a sua apreciação também se comprometeu a... Perdão, Teresa. Não, eu ia mudar de assunto, então, mas se você quiser perguntar primeiro... Não, a empresa, inclusive, se comprometeu a retirar do ar o Twitter, não é? Não só. O recuo. Tem um aspecto que reforça, na minha percepção, reforça a motivação, ou pelo menos demonstra um acerto da decisão do Alexandre de Moraes, que a Starlink, ela argumentou para os funcionários que foram demitidos, aliás, perdão, o Twitter, o escritório do Twitter no Brasil, quando demitiu os seus funcionários, argumentou que não poderia pagar os valores rescisórios porque as contas do Starlink estavam bloqueadas. Ou seja, na verdade, ela assumiu essa condição de grupo econômico de fato e acabou dando razão para o ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto. Não sei se tu concordas com isso. Eu não concordo. Eu acho que você não pode quebrar pessoa jurídica assim. Eu acho que o ministro Alexandre e o STF acertou na veia, assim, quando mandou suspender o Twitter. É assim que tem que agir mesmo. Eu vi essas declarações hoje na UOL de advogados, acho que ligados ao setor das redes, alegando que não, o Código Civil não pode ser aplicado na letra, porque as redes são uma nova forma de tecnologia, não estão submetidas a ter que manter um representante no Brasil. Isso é imensa... Desculpe, eu divirjo intensamente desse ponto de vista. Ao contrário, as redes são um tipo de empresa mais sensível, porque elas lidam diretamente com a sociabilidade. Você pode ter um comando do PCC aqui dando um salve, como a turma fala, mandando matar 30 pessoas, 50, 100 pessoas. E o Estado precisa tomar medida imediata nessa situação, mandar suprimir o post, precisa alguém aqui com procuração e poder para
para interferir na rede. Não dá para você ficar esperando, como falou na entrevista, uma ordem, um mandato para um outro país. Quer dizer, isso demora anos para cumprir. Né? Ou então, mesmo que você der uma ordem direta para o provedor norte-americano, está sujeito à justiça norte-americana, a entregar a soberania nacional, como se fosse os Estados Unidos o pai do mundo. Quer dizer, é uma loucura isso. Quer dizer, desculpe, gente do direito falar isso, eu fico... É a pessoa que não tem noção do que é o direito, do que é o Estado, coisas elementares de quem trabalha na nossa área, desculpe. Né? É evidente que não é a tecnologia, que uma tecnologia nova, tá bom, mas ocorre que para funcionar no Brasil precisa submeter às leis brasileiras, existe poder político, existe Estado soberano. Nem direito internacional, como alguns falam, existe sem Estado soberano. Direito internacional é por tratados entre Estados soberanos. Só existe direito em oposição à violência e à brutalidade, à selvageria. Só existe direito a partir do Estado soberano. Nós não encontramos como humanidade outro mecanismo ainda. Então, o STF acertou muito, assim. Quer dizer, se não se submete à ordem jurídica brasileira, se não obedece ordens judiciais, e veja, pode criticar a ordem judicial, isso sem problema nenhum, é do sistema, deve criticar, até porque é a última decisão do Estado, não há decisão posterior, né? Então é óbvio que a única forma que você tem de conter erros, abusos, etc., é criticando, né? Mas tem que obedecer. Você pode criticar, mas você tem que obedecer. Não tem essa história de não obedecer a ordem judicial, né? Teve gente no Twitter, eu vi falando, até de esquerda, não, como se fosse uma espécie de um direito de resistência do Musk. É um trilionário. Que direito de resistência? Direito de resistência é algo que foi pensado no século XVI, a partir do século XVI. É oprimido, né? Foi pensado a partir do século XVI para o povo, para pessoas que estão submetidos a uma relação de poder como submissos, né? Como submissos a uma violência legítima do Estado, não por um trilionário desse que mora no exterior. Quer dizer, eu acho que às vezes as pessoas estão pirando assim, sabe? Porque é óbvio, né? Está aqui no Brasil, está funcionando no Brasil, tem que submeter as instituições, as leis, aos direitos, né? O Musk, quando ele ataca o Estado, Tereza, ele não está atacando o Estado como aparelho. O principal cliente dele é o Estado. O Estado norte-americano é o principal cliente do Musk. Os estados são o principal cliente do Starlink. Né? O Estado brasileiro mesmo, né, ter tantos contratos aí. E a sua produção de automóvel depende fundamentalmente do Estado, desenvolvimento tecnológico, etc. Né? Ou seja, ele é muito dependente do Estado. O que ele é contra são os direitos. Quando ele ataca o Estado, ele está atacando os direitos da gente, das pessoas, de cada um de nós aqui. Então nós temos que resistir. O Supremo fez corretamente. O Supremo é o garantidor da nossa Constituição, é o garantidor dos direitos, é o garantidor da nossa institucionalidade, da soberania nacional. E foi lá e agiu corretamente. Agora, eu acho que essas questões paralelas, elas acabam tirando o foco. Porque você fica aqui discutindo se Starlink deve ou não responder. Eu acho que não. Acho que não se pode quebrar uma pessoa jurídica sem dar direito de defesa, sem devido processo legal. É complexo isso. O Musk é dono de 60% da Starlink, mas tem outros sócios, diferentes da pessoa jurídica original, né? Não é uma questão tão simples, né? Agora, então acaba divergindo o principal problema, que é tirar o X do ar, né? Mas eu acho que o Supremo agiu corretamente na essência da decisão, né? Precisa ser apoiado, e acho que essas pessoas que estão se manifestando como se fosse um absurdo ter tirado. A nossa lei é clara, é explícita. Tem de ter representante no Brasil. Se uma loja de roupa, se uma loja que vende automóvel, uma empresa que vende automóvel, uma empresa construtora tem que ter um representante do Brasil para funcionar aqui, com muito mais razão uma rede social, que é muito sensível para a sociabilidade. Numa rede social você pode ter crimes graves, crime organizado manifestando ordens, lavagem de dinheiro, pedofilia, exposição de menor. E o Estado precisa ter controle disso. Não dá para delegar para o particular isso. Não podem confiar nas redes, porque a gente tem regras aqui, curadoria. Que curadoria? Não existe isso. É caso de polícia. O PCC passar um salve no crime organizado é caso de polícia. O sujeito que comete crime de pedofilia é caso de polícia, é caso de Estado. E tem que estar submetido ao Estado e ao sistema de justiça. Está de parabéns o ministro Alexandre, porque agiu com firmeza, corretamente,
garantindo a segurança nacional e a vigência da nossa Constituição e das nossas leis, das nossas instituições. Agora, esse negócio de Starlink, isso aí eu acho que já foi uma derivação. Esse negócio de VPN também, eu acho que aí é um erro, porque daí fica o mundo inteiro. A gente tem que. Essa é uma mensagem que te mandou para o planeta. Estados nacionais, novamente o Brasil dá exemplo. Os Estados nacionais têm que submeter os privados. Estado soberano é o poder mais elevado dentro do território e um poder igual ao dos outros estados no plano internacional. Ainda há soberania do Estado porque não há civilidade no horizonte nosso de sociedade sem soberania do Estado ainda hoje em dia. Não há outro caminho de civilidade. Né? Não há... A ideia de você ter uma sociedade sem Estado é uma utopia, seja de esquerda ou de direita. A realidade é que não há civilidade hoje sem Estado e sem direito. Né? Então, o Brasil mandou uma mensagem para o mundo. Então, eu acho que essas derivações são equivocadas. Tem que mandar essa mensagem. Não se submeteu à soberania nacional, é rua. Vá catar o seu caminho. Isso aí não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu estou aqui me exprimindo, vocês estão aqui se exprimindo numa rede social aqui que se submete ao Brasil. Vai lá e deixa um procurador aqui com uma procuração para responder. Pronto, é isso. Não tem nada a ver. Nós não precisamos de X, de Elon Musk para ter liberdade de expressão. Esse sujeito tem um lado que é extremamente perigoso. Vocês viram que atacaram, né? Um attacker hacker hoje em dia. O Florestan me mandou. Supremo, Polícia Federal. É uma marginalidade abastada que tem no planeta e que tem que ser combatida como marginal. Não interessa que bilionário que é. Aquele lá foi preso na França, aquele outro dono. Tem que prender mesmo. Se o Musk começar a pisar muito fora, tem que prender esse cara. Tem que fazer isso mesmo. Ele não pode desobedecer leis assim, a cotil, assim, enfim. E tem mais. Como ele depende muito do Estado norte-americano, com os americanos ele não briga. Não sei se vocês notaram isso, né? Nem com a Turquia, nem com a Índia. Governos autoritários também, ele pia fininho, né? Pedro, agora eu queria seu comentário sobre esses recursos do X, né? Da empresa X, mesmo ao Supremo, o que levou um dos recursos contra a decisão de suspensão do X para as mãos do ministro Cássio Nunes, né? E tem outro também, tem se você chamar DPF, um recurso extraordinário, não sei bem, você que sabe essas coisas aí do direito, mas parece que eles erraram, né? Mas é uma tentativa de anular a decisão do ministro, que agora não é mais monocrática, que agora é da primeira turma, então é mais complicado, né? O que é que você sabe dessas duas? São duas iniciativas, né, de contestação que estão lá no Supremo, da empresa X. Eu acho que a tentativa deles, eu não estou acompanhando em detalhe, né? Eu não tive tempo hoje, mas pelo que eu entendo, é natural eles fazerem isso, é querer criar algum artifício, alguma medida judicial para levar para o plenário, para daí tentar, no plenário, reverter a decisão. Né? No próprio processo não tem jeito, a decisão final foi a da turma. Não tem jeito. No próprio processo ali não tem jeito. Está dada a decisão do Supremo. Né? Mas eles podem tentar uma DPF, alguma medida paralela, para levar para o Supremo. É legítimo. Se o Supremo aceitar e o plenário, por maioria de votos, conceder a decisão, está dada, está dentro do nosso sistema. Isso é legítimo. As pessoas recorrerem, espernearem, irem atrás, entrarem com medida judicial, tudo isso é legítimo. As empresas e pessoas físicas têm direito a pedir, independentemente de terem direito material. Eu tenho direito a pedir qualquer providência do Estado, mesmo não tendo direito material. Eu acho que tenho direito... Não pode derrubar a decisão da primeira turma, né? Dentro do processo, eu acho que não, porque eu acho que não há recurso cabível. Mas se eles quiserem tentar, tentem, não há problema em pedir. O que não pode acontecer. É no plenário virtual, né? Virtual ou presencial, aí o relator é que decide. Tanto faz, tanto faz. O problema pedir pode. Pedir para a jurisdição, qualquer um de nós pode pedir o que quiser. E a jurisdição vai dizer se aceita, se não aceita, se conhece, se não conhece. Isso é uma decisão da jurisdição também, mas pedir nós pedimos, é um direito fundamental, um direito humano, pedir ao Estado. Você não está desobedecendo, você está pedindo. Isso eles podem fazer, não há o que questionar. Criticar o Musk pode tocar o pau no Supremo. É um absurdo, falar que é autoritário, tudo isso ele pode. O que não pode fazer é o que ele estava fazendo, desobedecer a ordem judicial. Aí é um desafio à nossa soberania. Né? Eu acho que esse recuo do Starlink, para mim, tem um sentido, na minha análise
política agora falando, não do direito em si, né? Mas muita gente cogitou que a Starlink, vamos dizer, presta serviços estratégicos para o Estado brasileiro e que ela poderia ameaçar paralisar esse serviço. Inclusive, das Forças Armadas foi cogitado isso expressamente no Congresso, né? Ela nem cogitou de fazer isso. Eu acho que ela não fez isso por causa da repercussão junto a outros estados. Se ela faz alguma coisa contra o Estado brasileiro, todos os outros estados vão falar: opa, não dá para confiar. Não dá para confiar serviço estratégico na mão dessa gente sem eu ter uma alternativa, né? Ou seja, ia criar um incômodo, né, no mundo isso, porque, né, independentemente deles concordarem ou não que o Estado brasileiro, essas bobagens que eles falam que não é democrático, tal, tudo bem. Mas seja qual for o Estado, qualquer Estado que use de um serviço dessa natureza para algo estratégico e sofre uma interrupção, isso repercute no mundo todo, porque os outros estados são obrigados, por questão de segurança, a não ter mais o nível de confiança que tem na empresa. Então, a empresa, ela junto com o serviço, ela vende confiança para os estados. Então, é uma atitude muito drástica. Com certeza, estaria problemas imensos. Não sei se a empresa teria viabilidade de sobrevivência depois disso. Ia criar um problemão para o país. Aliás, eu vou dizer, um absurdo das nossas Forças Armadas, como declararam para o Congresso, ter esse nível de dependência de um empreendedor privado, né? Entregar a defesa nacional, a segurança nacional na mão de um empreendedor privado. Se fosse só dependência satelital, Pedro, estaríamos bem. Mas há uma vassalagem total às Forças Armadas. Elas são dependentes, são clientes dos Estados Unidos. Vamos falar claros. E revela a necessidade e urgência que o Brasil tem de desenvolver sua autonomia satelital, além de ter uma política de defesa independente. Perfeito. E não é só o problema do satélite. Pior, não. O assunto é muito pior. Mas inclusive tem um problema ideológico. Há estudos sociológicos que demonstram que as Forças Armadas, elas adotam a ideologia dos seus fornecedores no Brasil e no mundo, de equipamento, armas, etc. Então, por isso é que as Forças Armadas deixaram de ser nacionalistas e passaram a ser entreguistas aqui no Brasil. Porque nós fomos substituindo. Desculpa, o Brasil, qual é a principal ameaça militar ao Brasil? Nos Estados Unidos. E o Brasil usa, não é, como arsenal de defesa a tecnologia estadunidense, que simplesmente desprograma uma tecnologia remotamente, acabou a capacidade de defesa brasileira. Simples assim. Ou não tem peça de reposição. Então, é uma situação absolutamente esdrúxula, essa é vergonhosa, mas é tão vergonhoso, mais vergonhoso, quando o ministro da Defesa sai em defesa da Starlink. Isso é grave demais, não é? É muito grave, quer dizer, é uma dependência de... E é terrível isso, porque quando você tem esse nível de servidão das nossas Forças Armadas, elas que são um tipo de atividade pública que é dedicada à emergência, à guerra, né, deixam de se precaver em algo fundamental. Porque amanhã, se há uma grande crise, esse cara resolve tirar da tomada e o negócio acabou, né? Você não consegue, você não tem plano B, né? O Estado precisa ter plano B para qualquer serviço contínuo, por exemplo, serviço de energia elétrica. Se a Enel amanhã para de fornecer energia elétrica, o Estado tem que ter uma estrutura para intervir, afastar a diretoria privada, garantir a continuidade dos serviços públicos. É o nome que se dá dentro do direito, né? Aliás, você falou hoje à tarde para mim que o Brasil deveria estar investindo pesadamente numa tecnologia que permitisse a ele ter satélites trabalhando. Mas é claro, nós deixamos de investir nessas coisas essenciais para a segurança nacional. Esse, inclusive, é um déficit da democracia, viu? A nossa democracia não atentou isso. Nós não temos nem política de segurança pública, nunca tivemos, né? Durante o processo da redemocratização, nem tivemos política de segurança nacional muito clara. Começamos a ter no governo Lula, aí veio a Lava Jato e destruiu, né? Nós estávamos começando a desenvolver empresas nacionais de segurança. O submarino foi feito por empresas nacionais em parceria com a França, né? Nós começamos a ter empresas de segurança, mas as grandes empresas começaram a criar, as grandes empreiteiras, etc., empresas de segurança. É uma das razões, para mim, do porquê que elas foram liquidadas, né, em termos estratégicos na relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixa acabar essa dependência, né, mas precisavam acabar, né? E uma dessas questões é uma certa autonomia tecnológica. Nós precisamos ter os nossos satélites. Parece bobagem, mas a próxima riqueza do mundo está na Lua. Por que vocês acham que China, Índia, Estados Unidos, o próprio Elon Musk quer mandar
foguete lá para a Lua, etc. Não é porque quer fazer bonito, nem porque quer que rico more no espaço, como já chegou a ser falado, até o Lula falou isso. Né? Não, é porque lá tem o hélio 3. O hélio 3 é o próximo combustível, é o próximo petróleo do mundo. Aliás, muito mais importante que o petróleo. Vai produzir muito mais energia limpa. A humanidade vai dar um imenso salto civilizatório quando conseguir terminar o processo tecnológico de controle de energia por fusão nuclear. A gente tinha que estar investindo nisso. A Índia está investindo nisso. A Índia pôs uma base lá na Lua. O hélio 3 é o próximo salto tecnológico que nós temos e o próximo grande fonte de energia da humanidade. Descobrimos mais reservas aqui na Terra, tem 10 vezes mais do que o previsto, ainda assim é muito pouco. Né? E a Lua é rica em hélio 3. Nós temos um problema que a gravidade impede a formação de hélio 3 em grande abundância na Terra. Né? Então, nós precisamos... isso não é bobagem, isso está posto na pauta de qualquer país que vê um pouco à frente. Toda vez que você tem, o Darcy Ribeiro apontava isso com razão, toda vez que você tem uma grande mudança tecnológica da humanidade, o segredo para cada povo e cada país é estar na vanguarda dessa mudança, porque se não estiver na vanguarda, vai ficar na rabeira o tempo inteiro. A próxima vanguarda é a exploração da fusão nuclear. Nós tínhamos que estar investindo nisso, né? Temos que estar participando desse processo. Processo comunicacional é fundamental ter autonomia de comunicação, ter satélites nossos. Né? Ou seja, eu acho que essa atividade de segurança nacional, de fortalecimento das nossas Forças Armadas, em vez de ter tanto general, um exército do nosso tamanho, ter tanto general quanto os Estados Unidos, tinha que investir nisso, equipamento, avanço tecnológico, para o bem do país, e não de uma corporação, né? Então, acho que falta essa evolução. E era importante para nós, porque esse vai ser o novo salto tecnológico e nós temos que estar à frente dele, não atrás. Né? Sabes que o grande benefício dessa dependência e colonização das Forças Armadas brasileiras pelo Exército estadunidense é exatamente essa servidão voluntária, como tu disseste, que o benefício que teve é que o golpe, em grande medida, não foi perpetrado pelas Forças Armadas, porque várias autoridades da administração Biden, inclusive como a ministra da Defesa, estiveram aqui para dizer aborte, porque nós não vamos apoiar vocês. Quer dizer, esta é a subordinação real. Se os Estados Unidos endossassem, nós hoje talvez estaríamos fora do Brasil, né? Diante de uma imposição de uma ditadura militar. Bom, deixa eu dizer, o Pedro vai ter que sair daqui a pouquinho, está em cima. O Mário não fez ainda a pergunta, ele está ali com o dedinho. Manda ver, Mário. Eu queria voltar para o Supremo e te perguntar, Pedro, se, acompanhando essa decisão contra o maior bilionário do planeta, estadunidense, entre aspas, né? Quer dizer, uma empresa estadunidense de comunicações, com forte presença no mundo, se você vê essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a conduta dele, e depois do STF como um todo, se você vê algo de particular na história do direito brasileiro e do Supremo Tribunal Federal, em particular. Agora está mais fácil de dizer as coisas, porque a situação já evoluiu, mas na hora de tomar a decisão em relação ao X, houve a necessidade de algum tipo de coragem e têmpera para abrir esse caminho aí. E me parece a mim me pareceu fora do comum e especialmente favorável, bem-vinda a decisão do ministro, mas ela também parece um pouco marcar uma posição do Brasil e do direito brasileiro e do Supremo Tribunal Federal em toda a sua história. Tem cabimento isso? Tem. Na realidade, todo o processo histórico no plano do direito que a gente vive desde 88 é singular na nossa história. Primeira Constituição que estabelece uma democracia universal no Brasil. A gente esquece, analfabeto não votava até a eleição da Constituinte. Né? O que significava, na época, retirar mais de 40% da nossa população. Né? Ou cerca de 40% da nossa população. O Brasil é um país que o analfabetismo era um cancro. Né? Então, o que mostra a história é o seguinte: a cidadania
material, que é o direito a ter direitos, ela depende da cidadania formal, que é o voto, né? Por exemplo, trabalhadores não tinham direitos, né? Até que eles começam a surgir como atores políticos nas jornadas de junho de Paris de 1848, são massacrados por Louis Bonaparte, mas surgem como atores políticos, décadas depois vão ter o direito a voto e começam a ter direitos para valer. Mulheres também, né? Elas exerciam seus direitos através dos maridos, o que significa que não tinham direito nenhum, né? É com as mulheres sufragistas que você passa a ter o direito a voto e a reverter esse quadro. LGBTs também, quer dizer, a realidade é que direitos materiais são concedidos a quem tem o direito a voto. Então, o nosso povo, a boa parte dele, foi excluído do direito a voto e, portanto, dos direitos mínimos até a Constituição de 88. Eu não reconheço, sempre falei isso como constitucionalista, tive muita briga no meu meio acadêmico, eu não reconheço nenhuma Constituição anterior nossa como minimamente democrática, ou pelo menos como estabelecedora da democracia universal, porque impedia ou deixava impedir o voto do analfabeto. Aliás, vocês lembram disso? Quem tem idade semelhante à minha aí deve lembrar, que se falava, o povo brasileiro não sabe votar. Era algo muito claro para poder excluir a população do direito a voto. Então, ali já começou. E ali começa um novo papel do Supremo, que ele vai passando a exercer aos poucos, que é o papel que o Supremo sempre deveria ter tido, mas ele sempre foi um poder aquietado. Porque nós sempre tivemos uma democracia, nunca tivemos uma democracia, por pior que seja a nossa democracia, na nossa história, nós nunca tivemos uma democracia tão intensa quanto nós tivemos em 88. Todo mundo aqui sabe dos déficits dela. Todo mundo aqui sabe das deficiências que a nossa democracia tem, que são profundos. Mas ninguém pode negar que nós nunca tivemos uma democracia tão intensa quanto tivemos de 88 para cá. E aí o Supremo passa a exercer um papel maior, com erros, com abusos, praticou medidas de exceção, perseguiu a esquerda, não o Supremo em si, mas ele deixou perseguir, deixou o sistema de justiça fluir se omitindo. Um monte de erros históricos imensos, como a história de qualquer povo. A história de qualquer povo, da formação de qualquer democracia, é cheia de erros, cheio de equívocos, cheio de fragilidades, né? Isso não há exceção no mundo, creio eu, né? Quando a gente fala em construir socialismo, nós estamos sendo um fracasso no século XX e estamos tentando reconstruir essa ideia, né? Quer dizer, e a vida é feita disso. Quantas repúblicas fracassaram até surgir o modelo republicano hoje quase universal, né? Quantas tentativas de república fracassaram na história, né? Então, o processo humano é assim, o processo social não é evolutivo como a biologia, ele é revolutivo, né? E é isso que nós temos periodicamente. No Brasil, portanto, o Supremo tem um papel histórico. Essas decisões, ultimamente, o Supremo tem feito não só histórico na história do direito brasileiro, o Mário, mas eu acho que assim, está dado um exemplo para o mundo. Como é que se defende a democracia com erros, com abusos aqui e ali, com mecanismos autoritários ocasionalmente, mas que de uma forma ou de outra está conseguindo defender a democracia sem uma ruptura estrutural com a democracia, sem praticar medidas de exceção, como a direita sempre fez aqui, sem golpismo, né? A gente está conseguindo defender a democracia via o Supremo. Hoje, esses dias, o ministro Alexandre, de novo, dá um exemplo da firmeza que o judiciário tem que ter, que tem que ser a mão firme mesmo, né? Na defesa da democracia, dos direitos e das nossas instituições, né? Então, eu acho que esse negócio do Musk é um exemplo para o mundo, como é que tem que ser tratado quem não se submete ao direito, à Constituição e a um Estado, em especial um Estado democrático como o Brasil. O Musk fala do ministro Alexandre e do Supremo com uma folga e com uma agressividade que ele não falaria nos Estados Unidos. Porque lá, se você faz uma crítica a um juiz, de forma que o juiz ache que isso está interferindo em alguma investigação ou processo judicial, você pode ser preso. O jornalista que vai numa audiência norte-americana e não fornece a fonte é preso. Mais de 50 foram presos desde a década de 50 nos Estados Unidos. Presos por 18 meses, sem inquérito, sem direito de defesa, sem processo. E é essa que é a liberdade de expressão que o Musk fica falando que tem nos Estados Unidos. Mentira dele, ele não tem coragem de enfrentar a Suprema Corte americana, nem de perto
como ele enfrentou o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não mandou prendê-lo, não mandou prender ninguém por causa disso. Mandou cancelar alguns posts, que é o que ocorre no mundo inteiro, e tem que fazer isso mesmo. Post, manifestação de expressão, quando implicar em crime, eu tenho direito de exprimir? Tenho, mas não tenho direito a mandar matar ninguém, esse direito de expressão. Eu tenho direito a me reunir? Tenho, mas não tenho direito a me reunir para planejar um assalto a banco. Não tenho direito a isso. O direito de reunião não abrange isso. Os direitos não abrangem direito a praticar crime. É que ele é um sujeito tão poderoso, em reais ele é um trilionário, né? É um trilionário tão poderoso que está habituado a não ter limite. O Alexandre pôs limite nele, corretamente. O ministro Alexandre tem que pôr, o Supremo pôs limite nele. Tem que pôr. Não pode ser assim, porque senão nós perdemos a civilização. Né? Veja, nós temos milhares de processos judiciais na justiça brasileira. Milhares. Necessariamente, metade das pessoas envolvidas vão ser derrotadas. Se você tem duas partes, uma vai ser derrotada, não tem jeito. Se essa metade das pessoas resolve julgar, eu vou me submeter ou não a essa decisão, de acordo com o que eu achar se é legítimo ou não, acabou a civilidade, acabou o Estado, acabou a sociabilidade, vira selva. Né? Então não tem essa história. Decisão judicial tem que ser criticada, mas é para ser cumprida. Lá nos Estados Unidos ele não vacila, ele não levanta o olho. Nem na China. Encarar o ministro, nem na China. Mas nos Estados Unidos, com certeza, ele não levanta o olho, ele não olha no olho de uma juiz da Suprema Corte americana. Ele não olha no olho. Quer dizer, e lá ele teria motivo para falar, porque todo ano é preso algum jornalista por não fornecer a fonte. Todo ano são processados vários jornalistas por críticas que são consideradas indevidas. Esse ano foi o da Fox, da extrema-direita dele lá. Ele ficou pianinho, né? Não falou nada, nem vai falar. Né? Então, ele aproveita do fato da gente ser um estado, um país mais fraco, mais pobre economicamente, que pouco significa para ele. Mas nós mostramos que nós não somos tão fracos assim. É um momento de orgulho nacional. É para a população brasileira ter orgulho do seu Supremo Tribunal Federal, ter vergonha da sua mídia, que se mostra servil. Essa reportagem que eu estou falando do UOL, salvo um que é professor da USP, muito respeitado, e foi o que teve a posição mais moderada, os outros ali eu nunca ouvi falar. Que fonte é essa? Nunca ouvi falar. Que profissionais, tudo bem, você tem 1 milhão de advogados no Brasil. Por que esses foram escolhidos? Estava vendo o currículo, todos ligados ao mercado de internet. Todos ligados a isso. Esse que tem que ser consultado, ou que conhece Tem professores de direito constitucional para serem fonte do UOL de primeira qualidade no Brasil. O que não vão perguntar para eles? Então é isso. Eu acho que um momento, mais uma vez, a mídia nossa deixa de ter seu papel como instituição da democracia, mas a gente teve o Supremo, né? Ainda temos juízes em Berlim. Pedro, a gente está aqui muito agradecido. Estouramos o tempo. Eu sei que você tem um compromisso aí, você vai ter que correr, mas olha, valeu mesmo. Foi uma belíssima entrevista, uma belíssima aula, né, gente? Imagina, muito obrigado. Obrigado. Um abraço, Pedro.